Existe uma experiência humana tão, digamos assim, tão universal que chega a ser quase palpável, né? É aquele sentimento bem aguçado de nostalgia, mas focado num único ponto lá no passado. Sim, com certeza. Aquele instante bem específico. Exato. Pense num cruzamento de eventos que, quando aconteceu, parecia conter infinitas possibilidades. Parecia, tipo, o início de um filme épico, sabe? O prelúdio de uma vida inteira de aventuras ou de uma grande história. Nossa, é muito comum a gente sentir isso. A sensação de que tudo ia dar certo a partir dali. Só que a roda gira, as rotas divergem de maneira totalmente irreversível, e de repente, aquele universo imenso de coisas que poderiam ter acontecido simplesmente desmorona. E o que sobra é apenas uma lembrança. E uma lembrança que não é nada simples. Nem um pouco. É uma lembrança extremamente complexa, porque ela passa a existir apenas na mente, intocada e inalcançável. Mas ainda assim carrega um peso emocional que pode, tipo, ditar o rumo de todas as escolhas futuras de uma pessoa. Esse é o peso esmagador do famoso "e se?". A memória humana tem uma característica dualista que é muito intrigante quando lida com futuros não vividos. A psicologia até chama isso de um pensamento contrafactual. Pensamento contrafactual. Isso, a mente projeta esses cenários alternativos não apenas para lamentar, mas como uma tentativa meio desesperada de encontrar algum sentido na perda, sabe? A memória atua simultaneamente como o maior refúgio de alguém e como seu tribunal mais severo. Caramba, tribunal severo faz muito sentido, porque a pessoa fica se julgando. Exatamente. As pessoas revisitam esses momentos não para resgatar os fatos com exatidão científica. Não é sobre o que realmente aconteceu. É para habitar, mesmo que por frações de segundo, aquela vida paralela. Aquela vida que não foi, né? Isso. O problema surge quando a idealização romântica desse momento colide de frente com a dura e indiferente passagem do tempo, o choque de realidade. E essa colisão, essa batida de frente, é o motor do nosso mergulho profundo no texto de hoje. A missão desta exploração literária é tentar fazer algo quase cirúrgico. Secar a anatomia de uma lembrança, digamos assim. Exato. Dissecá-la através das palavras. Para guiar essa jornada de hoje, a gente tem um mapa fascinante nas mãos, que é o poema Dia Perfeito, do autor Michel Soares. Um texto belíssimo, por sinal. Muito. E o objetivo fundamental aqui não é apenas ler os versos para quem nos escuta, mas esmiuçar como a arquitetura do texto consegue aprisionar algo tão volátil quanto o arrependimento e a esperança, que ficaram congelados no relógio. É um trabalho de observação muito minuciosa, né? O texto transita bastante entre a fantasia de um amor cotidiano e a constatação bem áspera de que o relógio simplesmente não oferece perdão a ninguém. O relógio não perdoa. Não mesmo. E ao destrincharmos a lógica por trás dessas estrofes, a intenção é guiar quem acompanha esta análise por uma reflexão sobre como o ser humano seleciona o que vai guardar no cofre da memória. E mais importante do que isso, né? Analisar os mecanismos de defesa que a mente cria para lidar com a ausência de um futuro que lá no passado parecia uma certeza absoluta. Sim, parecia inabalável. Certo. Vamos desvendar isso então. Logo na primeira estrofe do poema, surge a definição de um antagonista muito claro. A narrativa não perde tempo. Ela vai direto ao ponto. Direto. Abre com a seguinte constatação, olha só. O relógio não volta mais para aquele momento que só está vivo nas nossas memórias. É um golpe bem rápido. Muito rápido. E ele continua. Um momento em que fomos cúmplices num dia perdido. Lendo isso, uma imagem muito específica me vem à cabeça. A sensação que a voz do poema descreve é exatamente a de olhar para um daqueles insetos pré-históricos, sabe? Ah, sim, aqueles preservados. Isso, perfeitamente preservados em uma gota de âmbar dourado. Nossa, o que é fascinante aqui é que essa analogia carrega muitas camadas interessantes. O âmbar preserva a forma, mas altera a natureza do que está guardado ali. Exatamente. A luz passa por essa resina de um jeito quase mágico,
O inseto ali dentro está protegido contra a decadência natural, Protegido contra o tempo, né? contra as tempestades, contra o oxigênio que causa a corrosão. A beleza visual está totalmente intacta. Porém, e é aí que está a tragédia fundamental dessa beleza, o inseto está morto. Irremediavelmente paralisado. Ele está lindo, mas não tem vida real ali. Exato, ele está preso e inacessível. O relógio, que o poeta aponta como o grande vilão logo de cara, atua como o tempo que petrificou essa resina. O momento brilha naquele âmbar mental, mas quem narra não pode tocar nele. Não pode encostar. Não pode mudar uma vírgula do que aconteceu e não pode voltar a vivê-lo. É literalmente um dia perdido para a linha cronológica real. E o que é fascinante aqui e que se conecta muito com essa ideia de algo isolado e preservado é a precisão cirúrgica na escolha da palavra cúmplices. Cúmplices é uma palavra forte. Muito forte. A cumplicidade afasta completamente a ideia de uma interação casual. O termo carrega um peso quase jurídico, sabe? Verdade, um peso transgressor até. Sim. Quando duas pessoas são cúmplices, pressupõe-se um segredo compartilhado, um pacto silencioso contra as regras do mundo exterior. O texto sugere que, naquele dia perdido, aqueles dois indivíduos criaram uma espécie de vácuo. Uma bolha temporal. Exato. Uma bolha que rejeitava as leis normais da sociedade. O resto do mundo foi temporariamente anulado. Eles estavam cometendo o delito de arquitetar uma realidade paralela só deles. Mas espera, a cumplicidade não implica também uma certa dose de culpa? Como assim? Eu fico me perguntando se o uso dessa palavra não indica que eles sabiam, lá no fundo, que aquele isolamento era totalmente insustentável. É como se eles conspirassem a favor de um universo impossível, mas cientes de que o relógio lá fora continuava batendo. É uma ótima observação. O relógio não para por causa do pacto deles. Não para. E se eles eram cúmplices nesse grau de intimidade tão grande, qual era exatamente o plano mestre? O que essas duas pessoas estavam projetando para o futuro enquanto o mundo lá fora esperava? E a resposta a essa pergunta é o que quebra as expectativas literárias tradicionais. O poema simplesmente não caminha para onde o leitor, que geralmente está condicionado por épicos românticos, espera que ele vá. Não caminha mesmo. A segunda e a terceira estrofes escancaram qual era esse plano. O texto mergulha de cabeça no terreno do e se, falando de aspas, anseios e sonhos de uma vida nova em que poderíamos ser mais que amigos. O famoso mais que amigos. Sim, mas repare na natureza bizarra dessa vida nova. Ele lista dividir nossos gostos em comum, ouvir repetidamente a mesma canção, assistir diversas vezes o mesmo filme. A repetição como foco. Sim, e ele continua. Passear nos mesmos lugares, comer nos mesmos restaurantes, os mesmos pratos. E o clímax dessa projeção atinge o ápice no verso amar todos os dias a mesma pessoa e não se arrepender no dia seguinte. É uma declaração muito poderosa. Mas confesso que essa passagem levanta uma contradição enorme para mim. Porque descrever a utopia romântica suprema por meio de atividades tão monótonas? Você diz a falta de novidade. Tão imediata é com o imprevisível, com viagens exóticas, quebra de rotina, fogos de artifício. Aqui o ápice do desejo é o tédio compartilhado. Tédio compartilhado é uma boa expressão. Fazer rigorosamente tudo igual, repetidas vezes. Como que a repetição constante não beira a estagnação? É interessante porque aparentemente soa como estagnação, sim, mas a psicologia do apego explica isso de uma forma completamente diferente. Explica. Sim, o cérebro humano, quando está em um estado de paixão intensa ou de muita ansiedade em relação ao futuro, consome muita energia. Há um equívoco cultural bem grande de que o amor verdadeiro precisa ser uma montanha-russa interminável de emoções extremas. Aquela coisa de drama de novela, né? Exato. O autor desvencilha-se desse clichê e demonstra uma maturidade emocional muito aguçada no texto. Ele entende que a vulnerabilidade máxima não se dá na aventura extrema, mas sim na ausência de medo. O conforto da previsibilidade. Isso. O conforto da previsibilidade é o verdadeiro luxo para ele. Quer dizer, então, que a rotina, nesse contexto do poema,
Funciona como um escudo psicológico? Na essência, sim. Repetir a canção, ver o mesmo filme, ir no mesmo restaurante, tudo isso cria rituais de aterramento emocional. A previsibilidade sinaliza para o cérebro que o ambiente é seguro, não há perigo à espreita. Faz sentido. O cérebro relaxa. Relaxa totalmente. Amar a mesma pessoa todos os dias e não se arrepender é o grande triunfo sobre a impermanência do mundo. Esse dia perfeito, descrito nas estrofes, rejeita a necessidade de estímulos externos constantes. Não precisa de adrenalina. Nenhuma. A paz absoluta está em encontrar alguém com quem a repetição do cotidiano não desencadeie o desejo de fuga. Os gostos em comum se tornam o universo inteiro dessas duas pessoas. É quase a beleza do ordinário se convertendo em algo monumental. Apenas pela presença da companhia certa. A mensagem subliminar é que a maior riqueza não está na surpresa de um prato novo, Exato. mas sim na garantia de que no dia seguinte, ao abrir os olhos, toda aquela estrutura emocional construída vai permanecer intacta. A surpresa pode ser assustadora, né? A certeza é que é o verdadeiro paraíso de quem teme perder o que ama. Nossa, com certeza. Essa busca por segurança explica a intensidade da projeção que ele faz. Contudo, tem um detalhe cruel aí: essa idealização serena sofre uma ruptura muito violenta logo em seguida. Sofre mesmo. O poeta encerra essa estrofe afirmando que essa será a melhor lembrança de... E aqui está o golpe. Um tempo em que tínhamos esperanças. Nossa, esse verso é pesado. Muito. O uso da palavra esperanças conjugada no passado é o ponto de inflexão da obra. É um corte seco, quase imperdoável para quem lê. Uma quebra total de expectativa. Toda aquela utopia de repetições reconfortantes é repentinamente sugada para o ralo da realidade. A esperança deixou de ser uma possibilidade e passou a ser apenas um sintoma de um tempo extinto. O plano mestre ruiu antes mesmo da primeira execução. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para a nossa análise. E dolorosa também, né? Bem dolorosa. Porque se a utopia desmoronou, o que é que sobrou no lugar dela? A quarta estrofe é a grande responsável por explodir aquele porto seguro de vez. A voz do poema arremessa o foco com tudo de volta para o agora. De volta para o presente frio. Exato. Os versos trazem a seguinte constatação: hoje nossos compromissos não são mais os mesmos. A música que toca em meu coração, diversas vezes, não é mais a que toca no outro lado da rua, onde as canções e os filmes não são mais de amor. A inversão de valores salta aos olhos aí. Salta mesmo, a diferença é gritante. Aqueles mesmos elementos sensoriais, a música, o filme, que antes serviriam como os pilares de sustentação da vida a dois, agora se transformaram nos marcadores da distância. A arte que tinha a função de unir, agora denuncia o abismo. E se conectarmos isso a uma visão mais ampla para compreendermos o mecanismo dessa estrofe, a gente precisa olhar para a dissonância cognitiva e emocional gerada por rupturas muito bruscas. Dissonância cognitiva, é? Sim, o narrador não está lidando apenas com a ausência física da outra pessoa. Ele está enfrentando o colapso do seu próprio sistema de interpretação da realidade. Como assim interpretação da realidade? Quando o poema usa a imagem do outro lado da rua, ele cria uma metáfora espacial muito eficiente. Eles podem até habitar a mesma cidade, caminhar pelos mesmos quarteirões, mas a rua atua como uma fronteira entre duas dimensões completamente incompatíveis. Uma fronteira invisível, mas que altera completamente o peso das coisas, né? É bem intrigante notar que ele diz que as canções e os filmes lá do outro lado da rua não são mais de amor. Ele não está apenas dizendo que os gostos musicais mudaram. Não, de forma alguma. Ele está afirmando que a própria natureza da arte foi corrompida pelo término. Exato. O trauma afeta a percepção sensorial. O cérebro, para tentar fazer sentido de duas realidades conflitantes, a crença de que eram almas gêmeas e a constatação de que agora são apenas estranhos, muda o filtro através do qual processa o mundo. O filtro fica meio manchado. Fica. A melodia não é mais absorvida como um convite ao romance. Ela soa agora como um lembrete vivo do fracasso. Nossa, isso é triste demais. É devastador.
A trilha sonora da vida, que nas estrofes anteriores era projetada para ser uma sinfonia perfeitamente sincronizada, agora é experimentada como um ruído onde os ritmos simplesmente jamais se encontram. Os compromissos mudaram e as frequências tornaram-se inaudíveis um para o outro. Mas olha, viver com esse ruído diário deve ser algo muito exaustivo. Diante da constatação dessa barreira intransponível, de compromissos que não se alinham mais e de músicas que perderam o sentido original, parece haver uma recusa no texto em aceitar o silêncio definitivo. Uma recusa forte. Porque a mente dele não consegue simplesmente focar nas próprias feridas e olhar para frente. O narrador parece que precisa investigar se o impacto da fratura foi simétrico, sabe? Ele precisa saber como a outra pessoa processou o fim da ilusão. E essa necessidade desesperada de resposta é o que empurra o texto para sua estrofe final, onde a vulnerabilidade cede um pouco de espaço para um questionamento que, veja bem, carrega uma enorme carga de projeção psicológica. Muita projeção. A quinta estrofe começa com uma pergunta que soa quase invasiva. É como um murmúrio na madrugada. Ele diz: será que em seu coração aquela garota forte ainda não chora mais? Então, o que tudo isso significa afinal? É uma excelente pergunta para desdobrarmos. Porque, de repente, o adjetivo forte é jogado no colo da outra pessoa. Fica aquela dúvida no ar, será que essa garota é genuinamente forte ou isso é apenas a narrativa que o autor precisou criar na própria cabeça para suportar a rejeição? Aí que tá o detalhe. É que existe uma tendência muito humana de transformar quem vai embora em uma figura de pragmatismo inabalável, né? Quase como alguém frio e calculista. Isso levanta uma questão importante e é a chave de leitura psicológica dessa estrofe. Atribuir o rótulo de garota forte àquela que supostamente seguiu em frente é um clássico mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Sim, o ser humano cria essas narrativas compensatórias o tempo todo. Se ela é a figura de força titânica que consegue conter o choro e encarar a realidade dura, o narrador, por puro contraste, dá a si mesmo a permissão para assumir o papel da vítima estagnada. Nossa, faz todo sentido. A força que ele projeta nela justifica a inércia melancólica dele. Ele não é fraco por não conseguir esquecer, sabe? Ele apenas não possui aquela mesma armadura mítica que ele mesmo atribui a ela. Faz todo o sentido do mundo. Ele precisa que ela seja intransponível para legitimar o fato de que ele ainda está preso lá atrás, naquele âmbar dourado que a gente falou no início. Exatamente, preso no âmbar. E o poema insiste nessa tentativa de conexão invisível através do verso seguinte, perguntando: ou esse dia perfeito será para você uma lembrança doce, a mesma que embala os meus sonhos e que faz de nós dois cúmplices novamente desse dia perfeito que o relógio teima em esconder em seu tempo perdido? A estrutura circular do texto se fecha lindamente aqui. Se fecha perfeitamente. A palavra cúmplices, que parecia ter ficado lá esquecida na primeira estrofe, retorna. Ela retorna. Só que, veja bem, ela retorna totalmente esvaziada de poder prático no mundo real. Como assim, esvaziada? O poema desenha um limite muito claro entre dois mundos agora, o mundo físico e o mundo onírico, dos sonhos. Na realidade concreta, lá na rua, o relógio venceu. O tempo, que ele descreve de forma brilhante como uma entidade teimosa, sepultou o dia perdido. Sepultou sob camadas e novos compromissos, né? Isso, de boletos, de ruas cruzadas por acaso, de rotinas diferentes. Mas no terreno dos sonhos, que é um espaço que não é governado pelas leis da física e nem pelo relógio, a narrativa propõe uma espécie de rebelião silenciosa. Uma rebelião onde o pacto não foi quebrado. Onde, no silêncio da noite, longe da racionalidade daquela rua lá fora que os divide, eles ainda podem cometer o crime de ignorar a passagem das horas. Exato. A cumplicidade, que lá no início parecia a pedra fundamental de uma vida real com cafés da manhã repetidos e rotinas, sobreviveu. Mas sofreu uma mutação profunda. Virou outra coisa. Sim. Ela virou um sintoma da recusa em fechar o ciclo. O narrador clama por reciprocidade na dor
ou pelo menos na memória. Ele quer que ela lembre também. Ele espera que, se a barreira da vida real não pode mais ser transposta, que pelo menos as mentes se encontrem na geografia dos sonhos, dividindo a custódia daquele único dia perfeito, mantendo ele a salvo do apagamento total. Olha, quando organizamos todas essas peças juntas, este mergulho profundo no texto entrega uma constatação muito mais vasta do que a análise de um simples lamento romântico adolescente. Com certeza vai muito além disso. O poema do Michel Soares meio que mapeia o instinto humano de construir abrigos subterrâneos na própria psique. O dia perfeito não é apenas um evento cronológico que passou. Ele foi transformado num bunker emocional. Um bunker. Analogia perfeita. As paredes desse bunker são forradas inteiramente pela negação. E ele serve estritamente para manter um pedaço de luz intacto contra a inevitável erosão causada pelas frustrações da vida adulta, né? Essa é a verdadeira função adaptativa das memórias supervalorizadas. Qualquer pessoa que acompanha a nossa exploração conceitual compreende essa dinâmica intuitivamente, mesmo sem saber a teoria psicológica por trás. Porque todo mundo já fez isso. Todo mundo carrega os seus próprios fósseis emocionais presos em resina. Aquele encontro que durou só tempo de tomar um café, mas que adquire proporções gigantescas, meio míticas, na cabeça de quem não queria que acabasse nunca. Fica gigante na memória. Sim, quando o presente se torna asfixiante, quando as obrigações drenam toda a energia, o cérebro recorre a esses bunkers. Revisitar o que não aconteceu é uma forma bem estranha, porém muito eficaz, de criar uma anestesia provisória contra as decepções do agora. É como buscar fôlego num oxigênio que, na verdade, já foi consumido há muito tempo. Mas olha, enquanto a gente caminha para o encerramento desta nossa análise de hoje, tem uma provocação que emerge da escuridão desse romance não vivido. Uma reflexão amarga. Muito amarga. Uma reflexão filosófica que nasce do próprio choque entre as expectativas e a realidade que foram apresentadas nas estrofes. Qual seria? A premissa central do texto sugere um sofrimento brutal pela ausência desse futuro repetitivo. Eles queriam repetir as músicas, os restaurantes. Sim, a utopia da repetição. Mas essa reflexão muda totalmente a lente através da qual a gente vê essa dor. A questão que não quer calar é: o eu lírico sofre horrores às consequências de não ter vivido a repetição constante dos mesmos filmes e dos mesmos pratos. Certo. Mas será que esse dia perfeito só é tratado com essa reverência toda, só alcançou o patamar de intocável na mente dele exatamente porque ele nunca teve que descer para o mundo real? Olha, isso vira o jogo completamente. Vamos lembrar da nossa imagem do inseto no âmbar do começo. O brilho dourado e a perfeição das asas só existem hoje porque o organismo ali dentro foi isolado da vida. Foi morto. Ele não interagiu com o ambiente. Exato. O oxigênio causa oxidação, o vento desgasta, o atrito destrói, a vida real corrói as coisas. O dia a dia corrói o romance. Nossa, é muito real isso. A perfeição vista por esse ângulo que você colocou não é uma qualidade intrínseca do momento. Ela é um subproduto da sua inexistência prática. Inexistência prática é exatamente isso. O atrito do cotidiano é o que realmente testa a validade de qualquer teoria amorosa. Então fica essa reflexão incômoda para ecoar na mente de quem nos ouve agora. Se o ESI tivesse realmente rompido a barreira da imaginação e virado rotina? Se sonho virou-se realidade. Isso. Se os dois tivessem efetivamente passado anos a fio, ouvindo a mesma canção sem parar, lidando com o cansaço do trabalho, com o mau humor de uma terça-feira chuvosa, com a louça acumulada na pia. A fricção da rotina. Será que a memória permaneceria tão majestosa assim? A cumplicidade teria mesmo sobrevivido à fricção constante dos dias comuns? Fica a forte suspeita de que a beleza estonteante desse dia perfeito dependa, ironicamente e inteiramente, do fato de que ele falhou em se tornar realidade. Um pensamento e tanto para mastigar até nossa próxima exploração. Com certeza, é a perfeição que só sobrevive porque nunca precisou ser vivida.